Nós vamos falar de profeta Natan. Quando Deus enviou o profeta Natan aí até o rei Davi entregar uma profecia. Amém? Glória a Deus. E o Senhor enviou Natan a Davi, e entrando ele a Davi disse-lhe: havia uma cidade dos homens onde existia um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre tinha coisa nenhuma, senão um pequeno cordeiro. Só um minuto. Que ele comprou e criou, e ele tinha crescido com ele e seus filhos. Comia da comida dele, e do seu copo bebia, e dormia em seu colo, e a ti tinha como filho. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar suas ovelhas para dar sua vaca para cozinhar para o viajante. Tomou ao cordeiro do homem pobre, o único cordeiro que o homem pobre tinha, o homem rico tomou e preparou para o viajante, né? E disse Davi: se acendeu uma grande maneira contra aquele homem. E disse Natan: vive ao Senhor, que diga que os mortos e o homem que fez isso. Eu vou explicar, não li muito bem, mas eu vou explicar, né? Glória a Deus. Isso é uma parábola. Quando Natan pode se assentar, irmãos. Quando Deus falou para Natan ir até o rei Davi, Deus revelou que Davi tinha o pecado de Davi, que ele cometeu contra o seu amigo, né? Acho que é como é que é? Urias, isso. Ele tomou a mulher de Urias e matou ele, colocou ele como linha de frente para pegar a mulher dele. Amém? Só que Davi achou que tudo ia ficar despercebido, ia ficar de boa. Pensou nele que ele fez tudo arquitetado. E aí eu acredito que Davi estava tranquilo quando Natan foi até ele. Essa parábola ele montou contando a história de dois homens, um rico e um pobre. O homem rico tinha várias ovelhas, o homem pobre tinha uma ovelha. E esse homem pobre, ele recebeu um amigo em casa. O que esse homem rico fez? Pegou a ovelha do seu amigo pobre e matou a ovelha e ofereceu a sua visita. Natan contou essa história para Davi, e Davi ficou revoltado com essa história, porque o homem rico tinha várias ovelhas. Ele preferiu pegar a ovelha do amigo para matar e dar para sua visita. E aí Natan perguntou: e aí, Davi, o que vamos fazer com essa pessoa que fez isso? Aí Davi vira para ele e fala: peço que retribui quatro vezes mais o que esse homem tomou e mate. Aí quando Davi falou para Natan isso, Natan falou com Davi: esse homem é o Senhor. Foi você que pegou a ovelha do seu amigo e matou, tomou para si. Você tinha várias ovelhas, você tinha riqueza, você tinha suas concubinas, mas você preferiu pegar a mulher do seu amigo e tomar para si. Amém? Glória a Deus. E aí Davi se assustou, porque você imagina, uma pessoa que sempre foi usada por Deus nas guerras. Deus sempre esteve com ele, derrotou o gigante. E aí quando ele pecou, ele viu a justiça de Deus indo contra a vida dele. Imagina, você reconheceu o peso da mão de Deus na vida das pessoas, e um dia você tomar a notícia que o peso da mão de Deus vai vir contra a sua vida. Amém? Agora você se coloca no lugar de Davi. Davi, um rei, e ali estava o rei achando que tudo tinha passado despercebido. Só que Deus vai e envia Natan. Eu me coloco no lugar de Natan. Imagina você ser um profeta de Deus
E Deus fala para você falar com um rei poderoso. Ele manda e desmanda na cidade. E aí você tem que passar uma mensagem para Davi. Como que você faria essa mensagem? Aleluia. Natan se perguntou: Deus, como eu vou passar essa mensagem para Davi? Ele é um rei. Se ele quiser me decapitar, ele me decapita ali no meio de todo mundo. Ele é um rei. Só que Davi conhecia a voz de Deus. Entendeu? Então quando Natan contou essa parábola, ele queria saber qual seria a reação de Davi como justiça. Que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era alguém usado por Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Davi entrou em desespero e pediu a Deus que tirasse a vida dele, mas que não tocasse na vida de Batseba e do seu primogênito. Acredito que era o primogênito. Então, lá no versículo 10, Natan, movido por Deus, responde a Davi, porque Davi pediu para que Deus tocasse na vida dele, mas não tocasse na vida do pessoal dele, da esposa e dos filhos. Mas só que as coisas de Deus não são dessa forma, não são dessa maneira. Tudo que a gente faz, a gente paga por aquilo. Por mais que Deus libere por mais que a gente peça perdão a Deus, as consequências vão vir. Não adianta achar que você vai pecar contra Deus e Deus vai te perdoar, mas a gente não vai ter consequências. Amém? Então o Natan fala para Davi: agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tornaste a mulher de Urias, o teu, para que te seja a mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua mesma casa do mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo. O que Davi fez? Ele pegou a mulher do seu amigo e tomou para si. E ali Deus fala para Davi: eu vou pegar as suas mulheres e vou, na luz do sol, vou tomar elas e vou dar para o próximo. Imagina, um rei ter as suas concubinas dentro numa praça, e ali é uma profecia de Deus sendo se cumprida, né? Deus liberou isso para acontecer. Então ia acontecer de qualquer maneira, porque Davi sabia do peso da mão de Deus. Amém? Amém. E aí, novamente, eu me coloco no lugar de Davi, sabendo que a mão de Deus vai pesar na nossa vida. Um Deus que já foi muito por você vai ser contra, né? Deus perdoou. A Bíblia fala que Deus perdoou o Davi, mas que as coisas e as consequências iam vir. Amém? Amém. E aí Davi vai e se humilha perante a Deus, fala para Deus tomar sua coroa, rasga suas vestes e fala: Deus, tira tudo de mim, mas só não me afasta a sua presença. Amém? Então imagina um homem que tem tudo na vida e ele sabe que ele pode perder tudo, só que ele prioriza o quê? O Espírito Santo de Deus. Por que ele priorizou o Espírito Santo de Deus? Porque ele sabia que sem o Espírito Santo de Deus ele não ia suportar tudo que tinha por vir, as consequências que tinha por vir. Vou pegar meu celular que eu tenho umas anotações aqui. Então nesse momento que ele pede a Deus para não retirar o Espírito Santo de Deus da vida dele, é que ele já sabia tudo que ia vir, as consequências de tudo que ia vir sobre a vida dele. Vou te falar uma das consequências que veio sobre ele. Batseba, a mulher que ele tomou para si, veio a falecer por conta dos pecados que ele cometeu. A morte do primogênito dele também. Ele teve problemas familiares, incluindo violação com filho, né? Um filho abusou da filha
Lá em Salmos, 2 Samuel 13. Mentira. Só um minuto. Filho Amon de Davi, ele violou a sua filha, né? Tomou para si a força. Então tudo isso foi a mão de Deus pesando na vida dele. Um filho de Davi também se levantou para tomar o trono dele. Entendeu? E aí Davi, sabendo disso tudo que vinha para acontecer, ele fez uma oração a Deus. Salmo 51. Se o irmão puder acompanhar. Amém? Lá em Salmo 51, Davi, Glória a Deus. Ele fez um clamor a Deus, escreveu. Ele escreveu tudo aquilo que sentia para Deus. Então lá em Salmo 51, 10, ele pediu a Deus para criar um coração puro novamente, né? Ele escreveu assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não lance fora tua presença. Amém? Ali Davi não preocupou pelas riquezas que ele ia perder. Ele não preocupou pelos filhos que Deus ia tirar da vida dele, porque Deus já havia falado, e a palavra de Deus não volta atrás, que ia pesar a mão e que a espada não se apartaria da casa de Davi. Então tudo que Davi podia ter pedido naquela hora, ele pediu que o Espírito Santo de Deus não o afastasse da vida dele. Muitos momentos da nossa vida, irmãos, a gente prioriza outras coisas mundanas, achando que um salário alto vai nos fazer mais feliz, que um casamento ideal vai nos fazer feliz, que um emprego melhor, que um carro vai nos fazer feliz. Davi tinha tudo, tinha não sei quantas concubinas, riquezas. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele só pediu a Deus uma coisa, que não retirasse dele o Espírito. E quantas das vezes aí a gente não prioriza o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e a gente acaba conquistando tudo que a gente queria lá fora. Conquista um carro bom, conquista um bom emprego. Aí você fala, não, agora eu vou comprar um carro e vou ser feliz. Agora eu vou casar e vou ser feliz. Aí você casa. Aí você fala, não, agora eu vou ter um filho e vou ser feliz. Você priorizou o filho, você teve um filho e você não foi feliz. Mas quando a gente descobre que a única coisa que a gente precisa para ser feliz é o Espírito Santo de Deus, a gente começa a entender melhor as coisas. Porque qualquer coisa vai te satisfazer quando você tem o Espírito Santo de Deus. Até um simples pão com ovo na mesa vai te satisfazer. Entende? Ano passado eu trabalhei num local que eu recebia melhor que hoje. Entende? Ano passado eu tinha um tempo, entre aspas, que eu podia fazer tudo que eu queria. Igual eu falei no início, não era escolha minha estar aqui, mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para Deus, o Espírito Santo que decide o que é melhor para mim. Então eu tinha um emprego bom, eu recebia bem. Na época eu tinha um relacionamento, na época eu morava com meus pais ainda, e nada daquilo me satisfazia. Eu ia para as boates, eu tomava minha cerveja, eu assistia o jogo do Galo, mas nada disso me satisfazia. Eu também não sabia o que estava faltando para eu ser realmente feliz. E eu perdia noites de sono, entende? Eu ficava até com o olho preto de tanto que eu ficava acordado. E eu perguntava a Deus, quando eu vou ser feliz? Os lugares que eu frequentava não me faziam feliz. Eu mandei até no grupo lá dos jovens de MEG, que eu conversei com as meninas que eu encontrei em um bar. Eu fui jogar sinuca com elas. E aí lá, nós três não se sentiu à vontade, mas a gente estava no bar jogando sinuca. E ali, elas eram um casal de lésbicas. Só que a gente começou a falar de Deus num bar. Engraçado.
E aí a gente falou um para o outro, eu não estou satisfeito nessa real situação que eu estou vivendo. Eu estou aqui curtindo, rindo, mas no fundo, esse não é meu lugar. E eu ouvi isso de um casal lésbico. Não é desfavorecendo, mas a maioria das pessoas que tem essa orientação sexual, elas tomaram um trauma da igreja. Por más palavras ditas e com preconceito ditos pelas as próprias igrejas. Entende? Então nessa hora eu falei, poxa, que legal. Eu falei com ela, que legal. Vocês estão falando de Deus, não vai, eu também. E aí quando foi semana passada eu ia convidar elas para o próximo culto de jovens. As meninas estão presentes, eu não sei se todas viram. E aí eu fui e falei, ei, saudade, quanto tempo a gente não se fala. Ela, nossa. Eu falei, as coisas mudaram. Ela, mudaram. Eu batizei, eu fui resgatada. A ovelha perdida foi resgatada. E hoje eu estou na igreja. Glória a Deus! Aleluia! Em outras ocasiões também, quando eu trabalhava na Uber, entrou uma moça encapuzada. Mas aí a gente tem. A gente julga, a gente não pode ser hipócrita de falar que não julgamos. E essa moça entrou no carro com o cabelo curto. Aparentemente ela era lésbica. E aí eu tava ouvindo um louvor. Ela entrou no carro. Eu sou o tipo de pessoa que eu não incomodo ninguém, porque eu não gosto de ser incomodado. Então eu abaixei o som e tava tocando um louvor preto no branco. Era de madrugada, era uma noite chuvosa. Ela entrou no carro encapuzada. Assim que ela entrou, eu abaixei. Eu falei, olha, antes que ela me xingue, eu vou abaixar o som, né? Porque ela tá pagando a corrida, então não vou ser inconveniente. Na hora que eu abaixei o som, ela pediu e falou que o louvor é lindo. Esse louvor é lindo. Aumenta, por favor. Eu fui, aumentei o som. Eu nem sei por que eu tô falando isso essa noite. Não era o plano de falar isso essa noite. Mas eu aumentei e ela cantou o louvor. Amém? Glória a Deus. O que eu quero dizer com isso, irmão, é que a gente pode ganhar o mundo, mas nada vai nos satisfazer se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus. O hino que cantamos aqui, que louvamos aqui, você tem um valor, é a maior riqueza que a gente tem, é o Espírito Santo de Deus. Amém, meu Deus. Não tem como amar o próximo se você não tiver o Espírito Santo de Deus. Não adianta. Vai ser um falso amor. Você não vai olhar para as pessoas e vai sentir valor na pessoa se você não tiver o Espírito Santo. Nem o nosso pai, nem a nossa mãe, você vai amar de verdade se você não tiver o Espírito Santo de Deus. E aqui eu trouxe Davi como um exemplo de alguém que tinha tudo, mas ele reconheceu que a maior riqueza dele era o Espírito Santo de Deus, né? E eu reconheci que a minha maior riqueza também é o Espírito Santo de Deus. Hoje eu lidero os jovens, eles estão aqui, meus jovens. Minhas filhas e Cristo também estão aqui. Minha mãe está aqui. Minha mãe viu minha luta. O que eu passei no passado. Eu tentava vir para a igreja e não conseguia. Aí minha mãe ia lá em casa. Minha mãe viu as minhas provações. E hoje eu acredito que todo mundo olha para mim e enxerga alguém feliz de verdade. Eu não estou feliz hoje. Eu estou sendo feliz já há meses. Na verdade, mês que vem completa 7 meses que eu estou feliz. Antes desses 7 meses eu era um cara depressivo. Sempre fui muito sorridente. Mas eu sempre fui um cara que eu nunca achei que eu merecia ter amigos. A realidade é essa. Eu sempre olhava para as pessoas e as pessoas me criticavam. Samuel, você é assim, assim, assim. E aí eu falava, pô, eu realmente sou, né? Então eu vou me afastar. Chegou ao ponto de eu não ter ninguém de amizade. E aí quando foi a virada do ano, eu entreguei minha vida à mão de Deus e pedi que o Espírito Santo tomasse conta. E que eu me diminuísse e que ele crescesse na minha vida. Amém? Então, irmãos, se existe alguém triste aqui essa noite, alguém que não está dormindo, alguém que está doente, alguém que está sendo perturbado de qualquer área, financeira, amorosa, qualquer área, peça que o Espírito Santo de Deus tome conta. Porque Deus deixou o Espírito Santo para nos auxiliar. Hoje não sou eu mais
é Cristo que vive em mim e eu vivo nele. Amém? E realmente eu nunca quis essa posição de estar aqui na frente. Eu nunca gostei de ser julgado. Hoje, qualquer coisa que eu posto no Instagram, no WhatsApp, existem várias pessoas só me observando. Muitas delas falando, vai cair. Daqui uns dias não vai estar mais na igreja. Daqui uns dias vai voltar a beber. Amém? Mas Deus não vai deixar. E hoje eu escolho estar aqui. Na verdade, o Espírito Santo de Deus escolhe que eu esteja aqui. Tudo que eu fizer hoje vai ser a escolha do Espírito Santo de Deus. Então eu peço para os irmãos, eu aconselharia cada um a pedir que o Espírito Santo de Deus tomasse conta das suas decisões, da sua vida. Porque aonde há luz não existe trevas. E se há trevas, busque mais. Amém? Peça a Deus para tomar conta. Amém. Porque Davi sabia o que tinha por vir. E ele conseguiu passar por tudo aquilo. Mas eu tenho certeza que se não fosse o Espírito Santo na vida dele, ele tinha enlouquecido. Porque imagina você ver tudo desabando sem o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nas suas orações, peça que o Espírito Santo de Deus tome conta da sua vida, que ele venha encher sua casa, que ele venha encher sua vida. Essa é a minha primeira pregação oficial, né? Lá na célula eu consegui trazer uma palavra ou outra, mas hoje, desde as 3 da tarde que eu comecei a estudar, eu confesso que na hora de ler aqui eu fiquei nervoso, eu não consegui fazer uma leitura boa, mas em casa eu mandei bem. Na hora que eu tava lá em frente ao espelho lá treinando foi bom. Mas aqui quando é igual fala, o jogo é jogo, o treino é treino. Mas eu acredito que Deus vai continuar me usando. Tudo é pela honra e glória dele. Eu não tenho um orgulho próprio de falar que hoje eu tenho meus jovens, que hoje eu tenho um ministério, mas eu glorifico o nome de Deus por tudo isso, que tudo é para Ele e por Ele. E por Ele que eu estou gastando a minha vida. Igual o hino fala, é por Ele. Aí está gastando eu estou gastando a minha vida por Ele, amém? E é isso que eu tenho para dizer essa noite. Eu não sei até que horas que era. Era até 9? Não sei, mas eu também não tenho o que falar mais.